da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meu nome é Marcos Simanovic, eu trabalho na Polícia Militar já faz um tempinho, desde 1988, em que, com muita honra, eu ingressei nas fileiras da nossa Polícia Militar, e desde 1991 eu tive a satisfação de poder trabalhar dentro do policiamento ambiental da Polícia Militar. É um ponto muito interessante, porque exercer esse tipo de atividade, esse tipo de profissão, é algo que tem como recompensa saber que nós temos uma missão de proteger a vida das pessoas, de auxiliar as pessoas naqueles momentos difíceis, nos momentos em que elas precisam de auxílio, precisam de ajuda, e ali está a nossa missão, proteger as pessoas. E eu me lembro de um colega de trabalho que há muito tempo disse uma coisa interessante. Ele gostava muito de trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e por trabalhar especialmente no policiamento ambiental, ele dizia que, além de proteger a vida das pessoas, ele também protegia o patrimônio de Deus. É algo a mais, né? Conseguir compartilhar a vida da gente em prol dos outros, dos irmãos, e conseguir também proteger aquilo que nós chamamos de meio ambiente natural, as florestas, os animais, o meio ambiente onde nós vivemos e, principalmente, nós, seres humanos, fazendo parte deste meio ambiente. E é dentro dessa linha de trabalho e de pensamento que nós pretendemos conversar na manhã de hoje, tentando trazer um pouquinho da importância da educação ambiental para a proteção de quem? Do meio ambiente e, logicamente, do próprio ser humano. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem, ao todo, quase 100 mil policiais trabalhando nesse tipo de atividade de policiamento ostensivo, preventivo, de preservação da ordem pública. Dentro dessa parcela de quase 100 mil policiais, nós temos em torno de 2.500 policiais militares que se dedicam ao trabalho de policiamento ambiental, de proteção às riquezas do meio ambiente. Somos, talvez, uma das maiores polícias militares ambientais que existem em termos de América e, quem sabe, inclusive, em termos de mundo. Mas, mesmo sendo 2.500, 2.400, isso tem uma variação, nós somos poucos. E nós só nos transformamos em muitos quando cada um que nos escuta, cada um que nos apoia no dia a dia do trabalho, colabora com a questão da proteção ambiental. E é interessante, quando nós falamos de Polícia Militar Ambiental, aqui no Estado de São Paulo, nós estamos trazendo essa experiência própria do Estado. Porque quando falamos de Brasil, nós temos os órgãos federais, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Polícia Federal, que já labutam, que já trabalham nessa questão de proteção ao meio ambiente. Cada estado, por sua vez, pode ter a sua secretaria, os seus órgãos de proteção ambiental. E cada município também pode ter os seus órgãos de proteção ambiental. No caso específico, a experiência que trago é a do Estado de São Paulo. Trazendo essa experiência em números, só para a gente ter uma noção do volume de atividades relativas à questão ambiental, eu vou trazer a média anual de ocorrências de cunho ambiental que nós atendemos. Alguém pode falar em milhares de ocorrências, várias ocorrências, e são. Nós atendemos, em média, por ano, 120 mil ocorrências que envolvem a questão ambiental. Para se ter uma noção, são apreendidos animais silvestres que estão em condições irregulares, por ano aqui em São Paulo, só no estado de São Paulo, em torno de 25 mil animais silvestres. Quando a gente começa a mostrar esses números, é que a gente começa a ter a noção do tamanho e da importância que essa proteção ambiental deve ter. Em propriedades rurais, fiscalizações, contatos com o homem do campo, nós temos em torno de 70 mil contatos por ano. E, infelizmente, de todos esses contatos, nós fazemos, em média, 14 mil autuações, 14 mil multas ano. E eu digo infelizmente por quê?
Se nós temos a ideia de que prevenir é o melhor caminho, proteger e prevenir é muito melhor do que reprimir as ações contra o meio ambiente, nós podemos dizer que cada auto que nós fazemos, cada autuação que nós fazemos, não é um motivo de festa nem de alegria, é um motivo de tristeza. Talvez o nosso objetivo fosse, à medida que os anos passam e o tempo passa, diminuir cada vez mais esse número de autuações. Mas diminuir cada vez mais esse número de autuações não por deixar de autuar, mas por ter a convicção de que as pessoas mudaram o seu comportamento, tiveram atitudes mais corretas em relação ao meio ambiente e, por essa razão, passaram, então, a cometer um número menor de infrações. Realmente, os números são muito, muito elevados. E a pergunta é como fazer ou como contribuir para mudar esse quadro e ter um ambiente saudável cada vez melhor, com qualidade de vida a todos nós? Bom, eu acredito que a resposta está na mão de todos nós, de cada um que está aqui. O segredo é nós termos um comportamento adequado. O segredo é a gente viver em equilíbrio, seguindo os ensinamentos que nós temos de Deus e, principalmente, fazendo aquilo que é correto, que é certo. Eu estava pensando numa comparação para a gente poder entender essa questão do nosso envolvimento com a questão ambiental. Alguns que estão aqui gostam muito de praia. Acredito que sim. Né? Eu vi ali alguém que gosta. Outros gostam muito de montanha, rios, lagos, florestas. Pois bem, o convite que eu faço, vamos sair um pouquinho do local onde nós estamos agora e deixar o nosso pensamento nos levar até essa praia maravilhosa que a gente gosta, essa montanha, esse lago, esse ambiente natural. Como é bom, não é? Como é bom a gente poder respirar, como é bom a gente poder ter o alimento necessário para a nossa vida, como é bom nós podemos ter a água essencial para a nossa vida e, principalmente, como é bom a gente poder contemplar aquilo que é belo, aquilo que foi feito por Deus, foi concebido por Deus e que faz bem para a nossa existência. A energia positiva que nós temos a partir do momento em que nós estamos nesse momento, nesse local, nesse ponto em que gostamos de estar de meio ambiente natural. Pois bem, nosso comportamento, da maioria das pessoas, quando estamos nessas praias, montanhas, florestas, é de apreciar as coisas belas que existem ali. E, automaticamente, nós passamos a, digamos assim, não cometer deslizes ambientais. Dificilmente, se eu estou num ambiente muito bonito, eu vou jogar um lixo no chão, eu vou maltratar a questão ambiental, dificilmente eu vou cometer um deslize desse. Porém, algumas dessas pessoas, algum de nós, que temos esse comportamento positivo em meio ao meio ambiente natural, quando voltamos para a cidade, quando voltamos para a nossa casa, esquecemos um pouco do que é certo e o que é errado. E aí temos alguns comportamentos que não são adequados, como, por exemplo, de desperdício de água, desperdício de energia elétrica, o lixo no lugar errado. Fazendo uma comparação, não sei se eu posso usar nesse sentido, mas vamos imaginar nós que temos fé e comparecemos a uma missa e, no momento da missa, vivemos aquela experiência maravilhosa, temos um comportamento e um pensamento totalmente voltado para aquilo que é correto, porém, quando voltamos para casa, esquecemos daquilo que prometemos, esquecemos daquilo que é correto e passamos a agir de forma que sabemos, nossa consciência nos diz que é uma ação diferente daquela que nós deveríamos estar. Não dá certo. É da natureza humana, talvez seja, mas nós temos que nos esforçar para termos um comportamento cada vez mais correto. É questão de consciência. Vale para o nosso comportamento essa comparação. Eu estava pensando numa outra comparação também, sobre a percepção que a gente tem das coisas, sobre a importância e o valor. Em uma reportagem de 2007, ela já é antiga, talvez muitos já tenham visto, foi nos Estados Unidos, em Washington, um violinista começou a tocar seu violino numa estação de metrô em Washington.
Ele sentou num canto, estava vestido normalmente, e começou a tocar músicas clássicas belíssimas, difíceis de serem tocadas. Ficou ali por 43 minutos. Nesses 43 minutos que ele permaneceu no metrô, passaram por ele em torno de 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, pouquíssimas pararam e ficaram observando, ouvindo, contemplando a beleza da música que ele estava tocando. A maioria passou direto, com pressa. Quem parou um pouquinho mais foram as crianças, porque a criança tem um sentimento maravilhoso, aberto às boas experiências que Deus nos oferta. Pois bem, nesses 43 minutos, dentre as pessoas deram dinheiro para esse violinista e ele conseguiu angariar $32, aproximadamente esse valor. Isso era uma experiência de um jornal americano para verificar justamente a capacidade de percepção das pessoas, valores, importância. Esse violinista era um dos melhores do mundo. Um pouco antes, uma semana antes, ele tinha dado um show na cidade de Washington e tinha esgotado os ingressos para esse show. A cadeira mais barata custava em torno de $100 por pessoa. Milhares de pessoas pagaram uma fortuna para conseguir assisti-lo. Prestigiaram, deram valor ao trabalho dele. Porém, ele ali, no cantinho da estação do metrô, sem toda aquela propaganda, aquela imagem que vem por trás disso, pouquíssimas pessoas souberam dar valor para aquilo que ele estava fazendo. Só o violino que ele estava tocando custava mais de R$3 milhões, para a gente ter uma noção. Isso traz, novamente, a importância da reflexão. Eu preciso que alguém me demonstre qual o valor que o meio ambiente tem, ou eu preciso ter a consciência de que o meio ambiente, na verdade, faz parte de minha vida e eu faço parte do meio ambiente. E eu não preciso de ninguém para pedir para que minhas atitudes sejam mais corretas e mais adequadas. Eu acredito muito nessa segunda hipótese. Ontem, na cidade de São Paulo, eu estava passeando com a família no Centro Cultural de São Paulo, e lá tinha algumas pessoas na biblioteca estudando, outras pessoas, grupos de jovens dançando, enfim, várias. E não tinha nenhum evento especial. De repente, nós ouvimos a experiência que o jornal fez, não sei se era experiência ou não, mas nós ouvimos uma música muito bonita sendo tocada ao piano. E aí, com minha esposa, com minha filha, nós fomos procurar de onde vinha aquela música bonita. Bonita mesmo. Pois bem, num primeiro momento, no local adequado ali para o show, não tinha ninguém. Nós fomos atrás do som. Fizemos uma curva atrás de uma sala, numa espécie de depósito. Não tinha algumas cadeiras, mas tinha um monte de material empilhado. Tinha um jovem tocando piano, de uma forma maravilhosa. E aconteceu exatamente a mesma coisa que a experiência lá em Washington, de 2007. Várias pessoas procuraram pelo som, passaram por ali. Pouquíssimas pessoas pararam para apreciar a beleza daquela música e, de repente, valorizar o trabalho que estava sendo feito. Isso vale para a questão ambiental. Nós temos que valorizar a nossa vida, pensar em meio ambiente como qualidade de vida. E é assim que a gente espera que seja a postura do ser humano. Nós entendamos que preservar e conservar a natureza é garantir o meu dia de amanhã e o meu dia de hoje. Só que isso não é fácil. Como nós dissemos, nós estamos falando em mudança de comportamento, mudança de atitudes. Falando um pouco da lei dos homens, trazendo um pouquinho para aquilo que está escrito como regra, como norma que nós devemos seguir. Nós temos a lei máxima do nosso país, que é a Constituição Federal. Nesta Constituição Federal, existe um artigo lá específico, um capítulo todo para meio ambiente, mas um artigo específico que diz assim: todos temos direito a um meio ambiente equilibrado. Fala de sadia qualidade de vida. Todos. O meio ambiente é bem de uso comum. Todos nós. E todos temos o dever de protegê-lo. Está escrito na lei dos homens, mas também é
a mensagem que nós temos de Deus. Especificamente, quanto à questão da proteção, esse artigo é encerrado assim: para as presentes e futuras gerações. E aí vem uma dificuldade que nós temos. Como é que, de repente, nós podemos pensar em ter um sacrifício momentâneo para garantir um ambiente saudável para gerações que ainda virão? Isso é nobre demais. É pensar em nossos filhos, em nossos netos, pensar na vida satisfatória, na vida com qualidade para esses filhos e netos. Mas nem sempre isso é muito fácil, porque às vezes, para eu preservar e proteger o meio ambiente para gerações futuras, eu exijo sacrifícios das gerações presentes. O segredo talvez esteja numa palavrinha chamada equilíbrio. Se eu tenho que preservar o meio ambiente para gerações futuras, eu não posso esquecer que eu tenho que dar qualidade de vida também para gerações presentes, para nós mesmos. É muito importante que nós tenhamos isso em vista. Não vamos pensar somente no amanhã. Vamos pensar no dia de hoje, nas atitudes do dia de hoje, de forma equilibrada e correta. Essa é a ideia principal. Às vezes, pensar no dia de amanhã pode se tornar algo um pouco difícil. Deixa eu tentar trazer um outro exemplo. Volta e meia, surge uma nova doença, uma nova epidemia, um vírus que os cientistas ainda desconhecem e não estudaram, e acaba afetando milhares e milhares de vidas. Isso tem acontecido sempre, não é algo novo, sempre aconteceu. Pois bem, quer dizer que existem doenças que nós, seres humanos, ainda não identificamos. Eu estou falando da questão de proteger o meio ambiente para gerações futuras. É interessante pensar que o dono de uma fazenda, de um sítio, de uma propriedade rural, que tem uma mata, uma floresta na sua propriedade, e que nessa mata e nessa floresta existe uma árvore, um vegetal ou um animal, e deste animal ou deste vegetal, desta árvore, pode existir uma seiva que tem a substância em que, um dia, movido pela inteligência que Deus nos deu, o homem pode encontrar nessa substância a cura para doenças que nós nem sabemos ainda que existirão. Às vezes, então, proteger o meio ambiente pensando apenas nas gerações futuras pode parecer um pouco difícil. Vamos trazer, então, para a questão das ações que nós praticamos e as consequências que nós sofremos. Aí a gente não precisa pensar no amanhã, a gente pode pensar no hoje. Foi-se o tempo em que nós sabíamos que funcionava mais ou menos assim: primavera, verão, outono, inverno. Eu acho que faz tempo que isso não existe, né? Em alguns estados brasileiros era verão e inverno, época de chuvas e época sem chuva. Mas essa sequência natural deixou de existir há algum tempo, consequência daquilo que nós mesmos fizemos durante nossa existência. Então, hoje nós temos um calor insuportável em alguns momentos, nós temos um frio insuportável em outros momentos. E o pior, a previsão acerta cada vez mais, mas mesmo acertando, nós não conseguimos preparar nosso organismo para o tamanho dessas mudanças. Hoje está esse calor que está aqui, o dia de sol. Hoje à tarde vai chover. Amanhã vem uma frente fria. Haja coração, haja organismo para aguentar tanta mudança na questão ambiental. É consequência das ações que praticamos. E não é só isso. Além da questão do calor, além da questão da temperatura, é só a gente lembrar das secas que vêm atingindo partes do nosso país e, se não as secas, as questões das enchentes, das cheias, dos alagamentos. Cada dia que passa, a gente convive mais com essas notícias. Não só pelas alterações da natureza como um todo, mas pelo comportamento nosso de cada dia, pelo lixo jogado no lado errado, no lugar errado, pela quantidade de lixo que nós jogamos num ou no outro ponto, nós acabamos por contribuir para essa situação. Temos uma modalidade nova de problemas que nós temos visto na imprensa, são os deslizamentos, essas questões das encostas que descem e levam as pessoas, acabam tirando vidas humanas, né? Sempre
pela questão ambiental. Então, o desafio justamente é mudar comportamento. Ter um comportamento mais saudável, mais equilibrado, assim como Deus nos ensinou, para que nossa vida tenha mais qualidade. Mas isso não é fácil. Nunca foi fácil. Começa pela questão da cultura e tradição. Vamos tentar lembrar um pouquinho, quando os seres humanos existiam numa quantidade bem menor do que a quantidade que existe hoje. Quando os seres humanos ainda eram poucos para um planeta tão grande e tão rico como este planeta Terra. Vamos pensar na questão da agricultura. O ser humano desenvolveu as técnicas agrícolas e, para desenvolver as técnicas agrícolas, automaticamente, o que aconteceu? O meio ambiente natural, as florestas, áreas que antes tinham um determinado equilíbrio, ou foram desmatadas, ou foram suprimidas, a vegetação, parte da vegetação existente, para que a gente pudesse instalar a questão da agricultura, ou a questão do pastoreio, a pecuária, a criação dos animais, para servir de alimento para nós. Com o tempo, o aumento da quantidade de seres humanos automaticamente levou a gente a ter um impacto maior ao meio ambiente para sustentar essas atividades. Não satisfeito, o homem evoluiu um pouco mais e chegou numa era em que a indústria teve a sua revolução, a revolução industrial. E aí, por incrível que pareça, além da questão dos impactos diretos ao meio ambiente natural, estou falando da fumaça, dos resíduos, do lixo, enfim, daquilo de negativo que sobrava desse avanço, o homem também se tornou escravo do próprio trabalho, escravo de jornadas longínquas de trabalho diário, mulheres, crianças, para alimentar o quê? O desenvolvimento e o luxo de poucos. De poucos. E o sofrimento e a necessidade de muitos. Mais uma vez, talvez tenha faltado aquilo que nós estamos conversando desde o comecinho da nossa conversa. Equilíbrio. Equilíbrio para que todos pudessem aproveitar dos benefícios do progresso com qualidade de vida. Infelizmente, até hoje, não funciona muito bem assim. Nós temos as pessoas que se aproveitam muito de todo o progresso e outras que não conseguem ter acesso a isso. É o meio ambiente, mais uma vez, circulando nessa questão da nossa existência como seres humanos. Então, não há dúvida que proteger o meio ambiente e prevenir as infrações ambientais significa pensar no próprio ser humano. Cumprir as legislações, as leis, as normas ambientais significa estar cumprindo com a atividade correta, com a ação correta, aquilo que nós temos que fazer para nós mesmos. Eu costumo brincar que, salvo engano, eu não conheço nenhum animal silvestre, ou nenhum cachorro, nenhum gato, nenhum boi, que tenha feito alguma lei. Se alguém conhecer, por favor, avise. Salvo engano, todas as leis que foram feitas pelo homem. Mesmo as leis que protegem unicamente os animais, ou protegem unicamente as florestas, elas protegem aquilo que deve ser protegido para que o homem seja protegido também. Só que nem sempre foi assim. Vamos pensar o seguinte. As pessoas, quando se reúnem e formam uma comunidade, vamos supor que ainda não existisse nosso país, não existisse estado, não existisse cidade, e um grupo de pessoas resolvesse cair no meio de algum lugar onde ninguém toma conta ainda e começasse a viver de forma unida. Pois bem, esse grupo iria dizer aquilo que é certo e errado para a convivência das pessoas. E o que é certo e errado, um momento ou outro, provavelmente seria traduzido numa legislação. Quando nós falamos do raciocínio normal das coisas, é isso que acontece. Quando nós falamos da legislação ambiental, é um pouco diferente. As pessoas que aqui vivem, nós todos, tivemos cultura e tradição que muitas vezes nos dizia que o certo era fazer certa coisa. E a legislação veio depois dizendo que aquilo que nós fazíamos era errado. Aí a necessidade da gente entender o porquê era errado.
Vamos tentar fazer alguns exemplos. Caçar. Caçar animais silvestres. Isso vem de nossos antepassados. A caça sempre fez parte da questão da existência humana. E nossos avós, nossos pais, quem aqui não conhece alguém, de repente é o vizinho de hoje, não estou falando nem do passado, que tem o costume, tem gente que conhece o vizinho, eu vi ali, né? Não, mas que tem o costume de praticar o ato de caça, movido por uma cultura e uma tradição. É muito importante que a gente entenda que pela quantidade de pessoas que nós temos, pela quantidade de agressões que aconteceram ao longo dos anos, ao longo dos tempos, hoje isso não é mais possível. Eu citei um exemplo, né, de tradição que mudou com a legislação, ou que deve mudar. Outro exemplo, festa junina, que época linda, maravilhosa. Festa junina, tradicionalmente, tem a fogueira e fogos de artifício e balões, né? É outra questão. Esses mesmos balões... Obrigado. Muito obrigado. Esses mesmos balões que podem causar fogo ou incêndios florestais às nossas florestas, mas não só as florestas. Pode cair na nossa casa, lá no meio da cidade, lá no centro, e não raras vezes as pessoas vão tentar buscar isso, pulam, brigam para isso. Existem mortes relacionadas à disputa para pegar um balão desse que foi solto. Hoje, quando eu vinha para cá, por volta das 6h30 da manhã, lá em São Paulo, na capital, um balão gigantesco estava solto no ar. Além do balão, ainda tinha aquela faixa, né, com os dizeres que eu não conseguia entender o que estava escrito, porque estava escrito provavelmente em japonês. Mas estava escrito, gigantesco. Quer dizer, um potencial risco para o trânsito, para o centro da cidade, para os hospitais, quando eventualmente isso causa queda de energia elétrica, para as florestas. E não bastasse isso, logo depois passaram 2 aviões, porque São Paulo tem helicópteros, aviões, assim como o nosso Brasil todo, que passam por aí o tempo inteiro, e de repente a gente começa a ver que aquilo pode causar um acidente, um grande acidente, uma fatalidade para muitas pessoas. Aproveitando que nós falamos de balão, como exemplos de cultura e tradição que aos poucos devem ser modificadas. Tem um outro exemplo muito interessante, que é a questão das queimadas. Quem vive na área rural, ou quem conhece alguém que trabalha na área rural, sabe que também, por tradição, muitas pessoas entendem que colocar fogo no campo é uma das formas de poder plantar, de poder cultivar. Pode até ser uma das formas, mas as consequências acabam chegando para nós mesmos. Os nutrientes que existem no solo acabam diminuindo com o tempo. A riqueza do solo é perdida. Além dos nutrientes e da riqueza do solo que a gente acaba perdendo, vem um negócio chamado erosão. O solo fica exposto, e a partir do momento que ele está exposto, vem a chuva, ela leva esse solo, não existe a vegetação necessária para que haja a infiltração dessa água lá embaixo, no lençol freático, por onde passam as águas subterrâneas, e a gente possa ter água pura para beber. Então, as consequências de tradições nós sentimos até hoje, em todos os momentos. Vamos tentar entender as proporções disso? Segundo o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, como nós temos aqui em Cachoeira Paulista, temos em São José dos Campos, só no ano passado foram mais de 200 mil focos de incêndios florestais em todo o nosso país. Vamos multiplicar esses 200 mil por milhares e milhares de metros quadrados para a gente entender a proporção disso. É assustador. E na mesma época das queimadas e incêndios florestais, nós encontramos pessoas que procuram os hospitais acometidos pelas doenças respiratórias. Elas acabam quase que dobrando. Asma, bronquite e outras coisas mais. Hipertensão é uma outra doença que, por incrível que pareça, na época do calor, incêndios florestais, aumenta a incidência de pessoas que procuram o socorro médico. Mais uma vez, é um desafio de superar as culturas e tradições que pregavam coisas que até hoje talvez façamos, mas que não são coisas corretas, para passar a ter um comportamento de equilíbrio, um comportamento correto. Eu me lembro, estudando um pouco a legislação,
na época da colonização do Brasil, não só da colonização, mas desde 1600 até 1800 e pouco, a lei máxima, assim como a nossa Constituição de hoje, a lei máxima que vigorava, a lei dos homens, que vigorava naquela época, eram as ordenações filipinas. Valiam aqui para o Brasil, valiam para Portugal, Espanha, para aquela região na Europa. E nas ordenações filipinas, desde 1600, já se tinha preocupação com a questão do meio ambiente. As pessoas que matavam animais, ou as pessoas que cortavam as árvores ao longo dos rios, que provocavam danos ambientais, já eram penalizadas por essa legislação antiga. Tinha um detalhe interessante. Quem cortava um determinado volume de vegetação ou matava um determinado número de animais, tinha uma pena. Essa pena era ser açoitado, chicoteado e degradado para a África por 4 anos. Agora, quem eventualmente desmatasse muito, cortasse muito, matasse muitos animais, tinha uma outra pena, a pena máxima da lei dos homens daquela época. E a pena máxima para esse infrator ambiental era receber 30 açoites, 30 chicotadas, e ser degradado para sempre para o Brasil. Meu Deus do céu! Durante quase 200, 300, sei lá quantos anos, os piores infratores ambientais tinham como pena ter que vir para o Brasil e aqui ficar para sempre. Então, é uma questão da gente mudar comportamento, mudar cultura. Para que a gente possa falar um pouco dessa mudança de comportamento e de cultura, eu vou fazer um pedido para vocês. No comecinho da nossa conversa, eu pedi para a gente se imaginar na praia, na montanha, naquele local onde a gente se sente bem do ponto de vista de meio ambiente natural. E agora eu vou convidá-los para a gente fazer um passeio, vindo da praia e da montanha, onde nós estávamos, dos lagos, dos rios, das florestas, até que a gente chegue em nossa casa. E em cada um desses pontos, eu vou fazer algumas observações de alguns comportamentos que nós podemos ter, cujo resultado vai ser um só: qualidade de vida e meio ambiente equilibrado. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Tanto faz nós estarmos na floresta, estarmos no centro de uma cidade, em nossa casa, aqui na Canção Nova, nossa consciência tem que perceber que cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos e que o comportamento mais adequado é o comportamento de equilíbrio. E aí vem um ponto interessante. Eu devo fazer as coisas certas, não porque a lei diz assim, não porque está escrito no Código Florestal, no Código de Fauna, no Código de Pesca. Não, não, não. Eu devo fazer o que é certo porque eu sei que aquilo é certo e que o que é errado causa consequências. Automaticamente, então, eu devo saber o porquê eu não devo cometer os erros ambientais e por qual motivo eu devo cometer os acertos ambientais, as atitudes corretas do ponto de vista ambiental. Quais serão as consequências disso? E, finalmente, quando a gente fala de educação ambiental, uma coisa muito importante que as crianças devem ter, que os adultos devem ter, que todos nós devemos ter, é a opção, a alternativa para mudar aquele comportamento que hoje pode estar equivocado. Fazendo o nosso passeio, saindo da nossa área de floresta, chegando na nossa área de floresta ou de praia, qual é a consciência que nós temos que ter? Tem muita mata aqui no estado de São Paulo ou no Brasil? Está sobrando mata, sobrando floresta? Não é bem assim. Não está, não. Tem bastante em alguns lugares, mas para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, falta muita mata e floresta. O que sobrou reserva um tesouro de flora, com espécies vegetais extremamente importantes, em que cada uma tem a sua importância, como foi dito na conversa hoje cedo, na pregação de hoje cedo, que antecedeu, aqui na manhã na Canção Nova, a ecologia florestal da área vegetal. Nesses ambientes que sobraram, nós também temos os animais da fauna silvestre que resistiram até hoje. São animais que ou
existem em certa abundância, ou estão entrando em extinção, e alguns não existem mais porque já foram extintos. Nem a flora existe por si só, nem esses animais existem por si só. Um depende do outro. E quem depende dos dois para ter qualidade de vida? O homem, o ser humano. Esse é o raciocínio. Para que o Estado, a lei dos homens, consiga proteger essas matas e florestas que sobraram, qual foi a alternativa que restou? Criar as unidades de conservação. Nós chamamos de unidade de conservação aquilo que nós conhecemos na prática como parques estaduais, parques municipais, parques federais, estações ecológicas, reservas biológicas, florestas nacionais. São locais que, por ter uma importância ambiental de meio ambiente natural tão grande, receberam uma legislação feita pelos homens para a sua proteção. Como nós podemos participar adequadamente disso? Vamos visitar, vamos conhecer. E na visita, nesse momento de conhecimento, além de propiciar um momento de satisfação por contemplar aquilo que é belo, um momento em que nós podemos sentir em nossos corações e no ambiente a presença de Deus, vamos valorizar essas unidades de conservação. E não vamos cometer infrações, agressões a essas unidades. O professor Felipe, quando estava falando hoje cedo, estava falando da questão da fé, a questão de preservação ambiental, e começou a comentar, né, a questão de abraçar ou não abraçar uma árvore. E foi até interessante a forma como ele falou, que não é do abraçar uma árvore que nós vamos tirar o melhor proveito do meio ambiente. Mas não é disso que eu estou falando. Agora, imagina a gente fazer a mesma coisa abraçando um poste no centro da cidade. Eu acho que não vai funcionar tão bem, né? O poste já é aquilo que Deus deu no passado, o minério, os minerais, transformados pela presença e pela mão do homem. No meio ambiente natural, a gente tem como estar ali, vivendo aquilo. E é esse o convite que eu faço a todos. Visitem as unidades de conservação e respeitem as unidades de conservação. Quais? A mais próxima de onde cada um morar. Vamos agora, no nosso passeio, sair dessas unidades de conservação e vamos parar no meio agrícola, onde existe agricultura e criação, para garantir o nosso alimento. Vamos nos colocar na pele, no sentimento de um produtor rural. Como é importante o trabalho que é feito pelo produtor rural. Como é importante que ele consiga cada vez mais produzir e produzir cada vez mais alimento que chega às nossas mesas. Mas o principal é que, diferentemente do que foi feito no passado, em que produzir, de repente, envolvia desmatar, suprimir áreas, hoje, dizem, produzir mais alimentos talvez signifique aproveitar a tecnologia desenvolvida pelos órgãos diversos que nós temos aí, desde a Casa da Agricultura, Embrapa, enfim, qualquer órgão que trabalhe com essa questão de tecnologia na área agrícola, para que eu possa produzir cada vez mais, de uma maneira adequada à questão ambiental, protegendo o meio ambiente para as nossas gerações e para gerações futuras também. E esse homem do campo, esse agricultor, esse fazendeiro, esse pequeno proprietário rural, dentro dessa questão, ele pode usar algumas ferramentas que protegerão a sua terra, a sua propriedade, garantindo a continuidade das atividades aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. Um desses casos, um dos exemplos que a gente pode citar, é a questão da proteção das áreas de preservação permanente. Todo mundo sabe o que é uma área de preservação permanente? Pois bem, a área de preservação permanente não vale somente para a área rural, vale também para os centros urbanos. São áreas importantes, pontos importantes em nosso ambiente, que servem para proteção, principalmente, mas não somente, dos recursos hídricos, dos rios, das águas, proteção do solo, proteção da própria paisagem e da beleza que tem em torno disso. E uma vez afetadas, degradadas, elas acabam prejudicando o meio ambiente como um todo. Alguns exemplos. As margens dos rios.
Se eu mantenho a degradação nas margens dos rios, eu sei quais são as consequências. Quais são? Erosão. O rio acaba mudando de lugar. Antes ele era navegável, depois não é mais. Os peixes vão embora por causa da questão do processo erosivo que tem ali. Enfim, as margens dos rios também começam a ter aquelas crateras, aqueles buracos. Isso não só na beira dos rios, que é um dos exemplos que eu citei. Outro exemplo muito comum, as nascentes. Se eu degradar o redor, né, o entorno das nascentes, elas acabam sendo prejudicadas a ponto de sumir dali. O topo dos morros, ora bolas, se eu agrido o topo de um morro, eu estou afetando o solo, estou afetando água, e automaticamente eu causo erosão e outros problemas mais. As pessoas que constroem suas propriedades nas áreas de muita declividade ou nessas áreas de risco, acabam sofrendo no futuro, ou às vezes nem tem um futuro tão distante, as consequências dessas atitudes. Eu citei algumas áreas de preservação permanente para a gente entender a importância que essas áreas têm. E essa é a ideia. O novo Código Florestal que está aí, que para alguns é muito rigoroso, para outros ele é pouco rigoroso, ele tenta buscar justamente isso. O homem pode permanecer no campo e de lá tirar o nosso sustento, o nosso alimento. Porém, de uma forma adequada, de uma forma que garanta a produção, mas garanta também um equilíbrio ambiental. Vamos sair dessa área rural e vamos chegar nas nossas cidades. Estamos quase chegando em casa. Falta um pouquinho só. Vamos chegar às nossas cidades. Bom, para construir uma cidade, eu preciso do quê? Pessoas, equipamentos e matéria-prima. Matéria-prima para construção civil, normalmente é areia, pedra, cimento, calcário, etc., etc., etc. Isso brota na natureza? Não. Uma vez retirado esse produto mineral do meio ambiente, serão milhões e milhões de anos para que a gente consiga ter ele de novo. A ideia é que a gente consiga incentivar cada vez mais as tecnologias que agridam menos essa parte mineral. Mas não é só o minério que é problema, não. Além disso, se eu tenho as pessoas vivendo num centro urbano, numa cidade, o que eu faço com os resíduos, com os restos da construção civil, com o lixo? Eu tenho que depositar isso em locais adequados. E o principal, ou não é principal, porque tudo tem a sua importância, mas se eu sei que em determinada região está começando uma nova ocupação humana, não estou falando em invasão, porque isso é errado, até ocupações não tão problemáticas assim, mas eu percebo que aquilo está acontecendo numa área ambientalmente incorreta. Eu acabei de citar algumas, né? O topo do morro, a declividade, a beira de um rio. Acho que a atitude que a gente pode ter é: eu quero distância disso. Eu não quero participar disso. E, na medida do possível, eu vou compartilhar a ideia com o maior número de pessoas para que ninguém cometa esse tipo de infração ambiental. E aí, num futuro próximo, essas pessoas não sofrerão com os deslizamentos, não sofrerão com as enchentes. Em todo momento, quando a gente fala de proteção ambiental, é proteção do próprio ser humano. Saímos da construção da cidade e, finalmente, chegamos em casa. E aí vem o momento que cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo hoje, pode colaborar com os mais simples gestos. Eu estou falando isso, eu tenho certeza que na cabeça de cada um já está passando a ideia, que vem a história de economizar água, economizar luz, jogar o lixo no local certo. E aí vem aquela questão. Para chegar aqui hoje, quem passou por um lugar e viu o lixo jogado no lugar errado? Se eu pedisse para levantar a mão, já levantaram. Acho que a maioria levantaria. O pior, quem teve oportunidade de ver um determinado desperdício de água ou de luz? Infelizmente, a gente convive com isso. E se a partir de hoje, qualquer um que estiver aqui, desligar a torneira um pouquinho antes, tomar o banho num tempo mais adequado, desligar a luz na hora que sair do ambiente, essa atitude
que legal, está ajudando o meu bisneto, o meu tataraneto, e está ajudando a todos nós, para nós podermos viver. E, com certeza, a pessoa estará agindo com equilíbrio. E, agindo com equilíbrio, está agindo dentro daquilo que nós temos, que é a nossa fé, e sabemos que estamos agindo dentro daquilo que Deus quer que nós façamos. Existe, desde aquela questão das grandes conferências mundiais, né, Estocolmo, em 1972, Rio 92, a Agenda 21, surgiram alguns termos. E eu acho que isso se resume naqueles 3 R's. Vocês já ouviram falar? Muitas pessoas já ouviram, outras não tomaram contato. 3 R's no começo. Por que 3 R's no começo? Eu já explico na sequência. Os 3 R's significa assim, o meu comportamento, as minhas atitudes, são a de reduzir, reutilizar e reciclar. O bom é que as crianças já sabem de cor e salteado. Isso é lindo. Parabéns, e parabéns também que acertou. Viu? Muito bom. As crianças já sabem e têm isso consciente. Eu devo ter comportamentos que reduzam a utilização dos recursos naturais. Exemplo, por muito tempo nós dizíamos que nós tínhamos que usar copos descartáveis em todos os lugares. Até devo usar. Mas, na medida do possível, se eu posso usar o copo tradicional, uma caneca, alguma coisa, e lavar isso e usar várias vezes, eu reduzo o descarte. Eu descarto menos lixo no meio ambiente. Reduzir o desperdício. Reutilizar. Eu uso várias vezes. Eu não descarto imediatamente. Eu utilizo aquilo de várias formas. E reutilizar, inclusive, dando uma nova serventia para as coisas que são velhas e que eu não tenho mais o que fazer, os objetos que não têm mais a mesma origem, a importância anterior, eu posso reutilizar isso da melhor forma possível. E, por último, reutilizar, reciclar, muito bem. Reciclar, transformar aquilo num novo produto sem ter que extrair nova matéria-prima da natureza. Se bem que para reciclar a gente tem um desgaste, existe um desgaste para isso. Eu falei que 3 R's no começo, porque hoje em dia já tem um monte de outros R's, né? O pessoal falou, então, além do reduzir, reutilizar e reciclar, eu também devo reparar. Reparar o quê? Olha, amor, a geladeira quebrou. Estou falando isso para minha esposa. Amor, a geladeira quebrou. Vamos comprar outra? Não. Vamos arrumar a geladeira. O carro não está funcionando tão bem. Vamos comprar outro? Não. Vamos consertar o nosso carro. Então, reparar aquilo que nós temos. Além de reparar, vamos repensar a forma como nós vivemos. Isso também é muito valoroso. Além de repensar a forma, vamos reeducar a quem? A nós mesmos. E vamos ter comportamentos equilibrados e adequados, que trazem qualidade de vida. E com isso, pensando dessa forma, é que nós perguntamos, se nós tivéssemos que escolher o que proteger mais no meio ambiente como um todo, se nós tivéssemos que fazer uma opção, o que nós escolheríamos? Eu vou proteger a água, porque sem água ninguém vive. E a água sempre teve no mundo, mas uma grande quantidade dela é salgada. E a que não é salgada, uma grande quantidade dela já está poluída. E a que não é nem salgada nem poluída, está embaixo da terra e nem sempre é acessível. Então, vamos proteger a água. A pergunta é, o que é mais importante proteger? Água? Alguém fala, não, eu vou proteger as florestas. Uma vez protegendo as florestas, eu consigo garantir que a chuva caia no local certo, que escorra pelos vegetais, infiltre no solo, reabasteça as águas subterrâneas, e com isso eu estou protegendo a água. Olha que legal, vou proteger a floresta, então eu acho mais importante proteger a floresta. Outros já vão pensar, eu devo proteger os animais, porque os animais são essenciais para essa proteção. Os animais é que fazem e colaboram para que a floresta se mantenha. E olha, se eu fizer isso, automaticamente eu estou protegendo a floresta e automaticamente eu estou protegendo a água. Se eu pudesse pedir para vocês escolherem, qual é o foco principal da nossa proteção ambiental? O que eu devo nomear e escolher como o principal ente a ser protegido? Quem escolheu água? Legal. Quem escolheu floresta? Legal. Quem escolheu os animais? Muito bacana. Quem escolheu o ar, evitar poluição? Muito legal também. Mas eu faço um convite a todos. Sempre que nós falarmos de proteção ambiental,
vamos ter como a principal a coisa a ser protegida, o principal ente a ser protegido é o ser humano. E se eu quero proteger ao ser humano, que teve o presente de Deus, de poder raciocinar, de poder criar as coisas, de ter inteligência, automaticamente eu tenho que ter um equilíbrio e proteção com todo o restante. E é um desafio, porque a partir do momento que esse ser humano nasce, até o momento em que esse ser humano morre, ele é um consumidor de meio ambiente. Tudo que nós fazemos consome meio ambiente. Nossas roupas, o papel dos livros escolares, dos cadernos que nós temos que estudar, o alimento que nós temos também tem a sua parcela. Tudo que nós fazemos consome meio ambiente. Não basta só isso. O ser humano, desde o momento que nasce até o momento que morre, além de ser um consumidor de meio ambiente, ele também é um produtor de resíduos. Que coisa, hein? O tempo inteiro nós temos esse potencial, essa capacidade de impactar a questão ambiental. O segredo, talvez, seja viver de uma forma equilibrada. E eu não me canso de repetir isso, nós conversamos isso desde o começo até agora. Trabalhar e viver com consciência, e não só com consciência, mas com a percepção. Lembram da percepção que conversamos no começo? Aprender a valorizar o que é importante para Deus, importante para todos nós. Aprender a valorizar sem que as pessoas tenham que cobrar isso, sem que tenha que ser autuado pela fiscalização ambiental, sem que o meu vizinho tenha que denunciar um ato incorreto, por mim e pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que nos cercam, atitudes corretas. Fazendo isso, eu acredito que a gente tem a educação ambiental contribuindo para a proteção ambiental. Como eu falei, num determinado momento hoje, cada um daqui, se modificar um comportamento de forma positiva, já valeu todo esse nosso contato, toda essa nossa conversa. E o interessante é que isso tem tudo a ver com a Polícia Militar, no caso, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o policiamento ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por quê? Existe uma coisa interessante chamada segurança ambiental. Vamos imaginar o seguinte, pense em 3 coisas: qualidade de vida, segurança pública e meio ambiente equilibrado. Existe um dos 3 sozinhos? Não existe, né? Não tem. Imagina o seguinte, eu tenho segurança pública se eu não tiver um ambiente equilibrado e não tiver qualidade de vida? Não tenho. Eu tenho qualidade de vida se eu não tiver o meio ambiente equilibrado e a segurança pública? Não tenho. E eu tenho o meio ambiente equilibrado se não tiver segurança pública e qualidade de vida? Não tenho. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui hoje. Entendam, levem no coração de todos vocês que proteger o meio ambiente é proteger a nós mesmos. E que eu não preciso modificar totalmente a minha forma de viver, eu não preciso me preocupar unicamente com o meio ambiente natural, com florestas, etc. Com os pequenos atos, com os pequenos gestos do dia a dia, nós temos como colaborar com isso. E, principalmente, colaborar com a nossa vida, colaborar com a nossa existência e com a existência das nossas gerações futuras. É o presente que nós vamos deixar para os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, assim como Deus nos ensinou. Muito obrigado pela manhã de hoje e obrigado pela atenção de todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.